bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Eu sou graduado em Administração e em Geologia, sou especialista em Gestão de Contabilidade e Finanças Empresariais, mestre em Gestão de Recursos Naturais e doutorando em Desenvolvimento Sustentável. Essa é a nossa 14ª e última aula da disciplina Gestão Ambiental Empresarial. A playlist completa está aí no cards e na descrição do vídeo. E hoje nós vamos falar de investimentos e sustentabilidade. Primeiramente, qual a diferença entre o investidor, o empreendedor e o administrador? O investidor é a pessoa que entra com dinheiro num negócio, numa empresa, e não participa diretamente da gestão. Ele pode até dar lá seus conselhos, suas sugestões, mas ele não necessariamente faz gestão. Já o empreendedor, ele prospecta boas ideias ou oportunidades e põe um plano de negócios em prática. É uma pessoa que faz gestão e ele também procura boas oportunidades. E o empreendedor para o administrador? O empreendedor ele cria e gerencia ideias, pode ou não ter formação acadêmica, universitária. O administrador ele apenas gerencia ideias e necessariamente é formado em administração. Todo empreendedor é um administrador, porque o empreendedor gerencia ideias, mas nem todo administrador ele é um empreendedor. Ou seja, ele pode só gerir uma organização, uma empresa, sem necessariamente buscar criar novas ideias ou prospectar novas oportunidades. Então, a clássica pirâmide dos níveis organizacionais, estratégico, tático e operacional, o empreendedor, ele sempre vai estar aqui pensando pelo menos um pouco no estratégico. Eu digo um pouco porque muitos empreendedores eles põem a mão na massa e vão para o tático e operacional, principalmente os empreendedores de startup, quando iniciam um negócio, os pequenos empreendedores. O administrador, no geral, se só for um administrador, ele vai estar aqui no tático, gerenciando o negócio. Ele não vai ser o dono do negócio, mas ele também não vai estar no operacional, botando a mão na massa. Ele vai estar mais gerenciando as pessoas, ou as finanças, enfim. Hoje em dia, essa fronteira está cada vez menos rígida. Se fala muito em empreendedorismo corporativo, ou seja, você tornar os administradores ou gerentes da sua empresa em empreendedores. Mas não é uma diferença tão rígida assim como se pode dizer. Afinal, todo empreendedor também é um administrador. Como funcionam aqui no plural as ações de uma empresa? A gente nessa aula vai falar primeiramente de investimentos e sustentabilidade e posteriormente sustentabilidade, perdão. E para fazer o elo entre essas duas coisas, nós vamos pegar um aspecto específico do investimento, uma modalidade específica, que é o investimento no mercado acionário. Ou seja, tem vários tipos de investimentos, mas nós vamos focar aqui no investimento do mercado acionário. Então, uma analogia, se diz muito que o mercado acionário é um jogo e que você tem aí vários players jogando. Então, vamos fazer essa analogia para entender melhor como funciona esse mercado. Como funcionam as ações de uma empresa? Uma analogia. Imagine um indivíduo que montou uma padaria com investimentos de R$30 mil, obtido por meio de um financiamento no banco, a uma taxa de juros de 10% ao ano. Então, a pessoa não tinha dinheiro, ele pegou o empréstimo no banco com essa taxa de juros e montou aí um negócio próprio. O negócio está indo bem e gera lucro de 6 mil ao ano, ou seja, 20% do capital investido, muito acima da taxa inicial de financiamento.
Ele pegou um financiamento a 10% e está tendo um retorno de 20%. Ou seja, a grosso modo, não vou entrar aqui na questão de imposto, entre outras coisas, mas a grosso modo, isso aqui, eu vou colocar aqui mais claro que é o lucro líquido. É de 20%, ou seja, está sendo viável. Um estudo demonstra que, com mais um investimento de R$10.000, os lucros da padaria iriam dobrar e a taxa de retorno iria para 30%. Então, olha lá, você tem 12 mil, que é o dobro de 6 mil, e o investimento inicial, estou colocando também de forma bem simplificada aqui, de 40 mil, ou seja, 30 mil mais 10 mil, e aí o retorno é de 30%. Então, vale a pena de fazer mais essa investida de R$10.000 na empresa. O indivíduo pode procurar mais um financiamento ou buscar um sócio para comprar uma sociedade acionária. Imagina que ele ganhou esses 6 mil, mas ele tem que usar no seu dia a dia. Então, ele não tem esses R$10.000. O que é que ele pode fazer? Ele pode buscar mais um financiamento para o banco, mas ele pode montar uma empresa baseada em ações. Então, ele vai escolher essa segunda opção. O sócio investe os R$10.000 e passa a ter direito de parte do lucro da empresa. Ele é um investidor, caso não participe da gestão. Então, o primeiro cara que montou aqui a padaria, ele é um empreendedor. Ele teve um negócio, ele prospectou que naquela região uma padaria ia ser um bom negócio, as pessoas iam comprar. Ele teve uma ideia, ele gerenciou, ele visualizou, melhor dizendo, essa oportunidade e ele implementou. O segundo cara, um amigo dele que entrou só com dinheiro, ele é um investidor. Se ele não, realmente só der os 10 mil e não querer mais saber de como está sendo as operações da padaria, nem nada disso, só querer saber do lucro dele ao final das contas, ele é um investidor. Ele pode tentar se meter na gestão do primeiro sócio, né, do empreendedor, mas no geral, se ele só visa mesmo o retorno, ele é um investidor clássico, digamos assim. Eles decidiram dividir a empresa em 40 mil ações. 30 mil, 75% para o sócio A, ou aquele que fundou a empresa, e 10 mil para o sócio B. 10 mil corresponde a 25% das ações. Cada ação vale R$1. Então, eles determinaram isso, o valor da ação. Como um investiu 30 mil e o outro investiu 10 mil, ao todo os dois investiram 40 mil. Eles dividiram em 40 mil ações, cada ação valendo R$1. O primeiro 30 mil e para o segundo 20 mil. Uma ação é parte de uma empresa. Então, isso aqui a gente grifa. O que é uma ação? É parte de uma empresa. A empresa passa a lucrar os 12 mil que estava sendo previsto. Vou colocar aqui dinheiro para não confundir. Opa! Vamos colocar aqui na tela. Agora acabamos aqui. 12 mil. E resolve investir 70% em si mesma, ou seja, pega uma parte desse lucro e reinveste, máquinas, mais trabalhadores, manutenção, enfim. E 30% ela pega e distribui aos acionistas em forma de dividendos. Vou colocar certinho. Tá bom aqui. Então, o lucro distribuído é igual a 30% de 12 mil, ou seja, R$3.600. O lucro por ação, o lucro distribuído por ação, melhor dizendo, é 3.600 dividido por 40 mil. Ou seja, cada ação que o investidor, o empreendedor tiver, ele vai ganhar 0,09, que dá 9 centavos. Assim, o sócio A, que é o empreendedor, vai receber 2.700 e o sócio B, R$900. O sócio A ele tem 30 mil ações, ele recebe 2.700 e o sócio B ele tem 10 mil ações, ele recebe R$900. Como 70% do lucro foi reinvestido nas operações da padaria, existe uma perspectiva de lucros no futuro. A padaria vai contratar mais gente, produzir mais pão, a tendência é que os lucros aumentem. Se as perspectivas de lucro da padaria aumentarem, os preços das ações
o preço das ações podem subir. O preço de uma ação ela sobe quando as perspectivas de lucro de uma empresa aumentam. No geral é isso, tá? Pode ter especulações de mercado, questões externas, mas no geral, no longo prazo, o preço de uma ação ele vai acompanhar os lucros e a perspectiva de lucro também no futuro. Se as perspectivas de lucro reduzirem, pode ser que na região onde a padaria está localizada apareça um concorrente ou qualquer coisa do gênero, o preço das ações pode cair, por exemplo, para 80 centavos. Então, essas perspectivas que vão definir qual é o preço da ação que o mercado visualiza, no caso. Né? Nós estamos falando aqui de, por exemplo, se uma terceira pessoa quisesse comprar ações dessa empresa. Os sócios A e B podem emitir novas ações para que outras pessoas façam parte da sociedade. Eles querem expandir o negócio, eles vão emitir novas ações. Eles podem também vender as suas ações a terceiros, que passarão a ter direito aos dividendos ou futuras vendas. Ou seja, já não tem mais duas pessoas, já tem uma sociedade acionária. São vários indivíduos que podem comprar essas ações dessa empresa. Estou falando, claro, de forma muito resumida, para você colocar ações de uma empresa na Bolsa de Valores não é algo que acontece do dia para a noite, então tem um processo jurídico mais complicado, mas no geral é assim que funciona, tá? Só para ter essa analogia, só para você ter uma ideia de como funciona o mercado acionário. Se o negócio começar a ficar muito bom, eles podem ter o plano de abrir filiais em outras regiões. Neste caso, vão contratar uma pessoa, o administrador, para cuidar do negócio, seja na matriz ou na filial. Então, lá o indivíduo que montou a padaria, ele morava em determinado bairro e ele resolveu abrir uma filial em outro bairro. Ele vai tomar conta da filial lá nesse outro bairro e vai deixar uma pessoa para administrar a matriz, ou vice-versa. Ele pode ficar na matriz e deixar uma pessoa para administrar a filial. Essa pessoa, ela vai ser o administrador ou o gestor. O indivíduo que fundou a padaria continua sendo o empreendedor, o dono do negócio. Então, o administrador não é o dono, é o gestor. Caso o negócio se expanda ainda mais e passe a ter várias padarias, então vários bairros, foi para outro município, o negócio ficou realmente grande, os donos podem terceirizar a gestão tática de cada unidade e se preocupar mais com o estratégico. Então, a empresa está em outro patamar e o estratégico já é a gestão compartilhada da rede de padarias ou de produtos, enfim. Então, a questão estratégica vai ser o contrato com os fornecedores, análise de novas expansões, aquisições, compra de outras padarias, enfim. O empreendedor começa a se preocupar mais com essas questões globais da empresa do que com o dia a dia de uma padaria específica. Essa parte do dia a dia, que no início era estratégico, ela passa a ser tática após a empresa cresceu. E aí você vai ter vários administradores, por exemplo, cada um em cada padaria. Se a empresa, nesse caso, ela vai adotar uma estrutura organizacional geográfica. Mesmo assim, ainda fazem gestão, porém no nível mais estratégico para a nova realidade da empresa. Pode ainda terceirizar essa gestão estratégica e apenas participar das assembleias para aprovar ou não proposta de um gestor estratégico contratado, nesse caso um CEO, Chief Executive Officer. Assim passam a ser apenas investidores. Passam a estar no plural, mas remete especificamente ao primeiro empreendedor, o cara que montou a padaria. Então ele já foi para o nível estratégico, a empresa continuou a crescer, ele agora está pensando em outros negócios, diferente de padaria, ou simplesmente não quer mais bater cabeça com o empreendimento, ele vai contratar uma pessoa para gerir no nível estratégico, para ficar no lugar dele, essa pessoa vai ser o CEO, e ele passa a ser apenas um investidor, ele não vai mais interferir na gestão. Isso aconteceu com o Bill Gates na Microsoft. Ele, durante muito tempo, foi o CEO da empresa, depois ele abandonou o conselho de administração, ele saiu de CEO, foi para o conselho de administração, depois ele saiu do conselho de administração e aí hoje ele
não participa de forma tão ativa na gestão da Microsoft, ele está mais preocupado com a filantropia. E aí, tá gostando dessa aula? Então se inscreva agora no canal, dê o like e compartilhe. Os quadrantes de Kiyosaki e o risco-retorno. Então, Robert Kiyosaki, ele é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, é o best-seller dele mais conhecido. Mas ele tem também esse outro livro chamado Independência Financeira, em que ele fala do quadrante de renda das pessoas. No geral, as pessoas elas obtêm renda de 4 formas, e a forma como ela obtém renda é um dos fatores determinantes para o sucesso financeiro. Não é o único, mas é um dos fatores. Então, você tem aqui o empregado, que é a pessoa que trabalha com o sistema. Essa pessoa provavelmente não vai conseguir acumular um grande patrimônio. Você tem o autônomo, que é a pessoa que é o próprio sistema, um médico, um advogado, são exemplos tradicionais. Trabalha para si próprio. E também essa pessoa, embora ela pode até alcançar uma classe média, aqui também pode ser um funcionário de alto escalão, mas ela não vai conseguir uma grande fortuna, tende a não conseguir se ficar trabalhando só como autônomo. Se buscar outras formas de renda, aí sim pode ser que ela consiga. Você tem o dono do negócio, que é o empresário ou empreendedor, e existem algumas diferenças, existem vários, como posso dizer, vários autores que diferenciam de forma diferente, para não ficar redundante, claro, empresário de empreendedor. Então, o dono de negócio é um empresário. Você tem um sistema que trabalha para você. Qual é a diferença do empresário para o empreendedor, na minha visão? Quando você é um empresário, você pode se ausentar da empresa por um período e o sistema ele vai continuar funcionando sem você. Quando você é um empreendedor, principalmente no início do negócio, é muito difícil que o sistema continue funcionando bem sem você. Então, o empresário ele montou um sistema e o sistema é independente dele. Então, o dono do McDonald's ele não precisa, os donos não precisam estar em todos os pontos comerciais para funcionar. Tem um padrão já pré-estabelecido e tudo mais, o tipo de carne. Então, isso é ser empresário. Empreendedor, ele no estágio inicial é muito difícil o empreendedor estando ausente, o negócio funcionar bem. Geralmente ele precisa estar muito lá perto. Mas à medida que o negócio cresce, ele só vai crescer se o negócio ficar cada vez menos dependente do seu dono, para que os resultados sejam bons. Então, no início, o empreendedor ele vai se comportar de forma parecida com o autônomo. Mas, para o negócio ter sucesso, o negócio precisa não depender do seu criador. E o investidor é a pessoa que faz o dinheiro trabalhar por ela. Então, ela entra com dinheiro no negócio e esse negócio tendo sucesso, o dinheiro vai retornar para ela. Então, para o Kiyosaki, esses 2 quadrantes aqui da direita são os quadrantes que possuem o maior potencial de acúmulo de patrimônio. Então, você pode inclusive ter rendas obtidas dos diferentes quadrantes. Mas, ao longo prazo, se você quer um acúmulo patrimonial maior, o ideal é que você se concentre aqui nesses quadrantes. Só que tem uma questão que é o risco-retorno. E o risco-retorno, considerando essas quatro modalidades do Kiyosaki, ele é essa relação clara. Quanto maior o risco, maior o retorno. Se os retornos são maiores nesses quadrantes, o risco também tende a ser maior. Então, o empregado, aqui está até a questão da segurança, né, ou seja, menor risco, ele tem menor risco, o que leva ele a um menor retorno também. Alex, quer dizer então
que eu aqui numa empresa posso perder meu emprego a qualquer momento, eu estou com um risco maior do que o meu patrão? Sim, porque você pode perder seu emprego, certo? Mas você pode recuperar em um tempo, e quando você perde seu emprego, se você não fez dívida durante esse tempo, você pode estar e você tem o abono e tudo mais, se você guardou uma reserva, você pode estar em uma boas condições. Quando o teu patrão, a empresa dele fale, provavelmente ele não vai estar numa situação financeira tão boa, ele vai estar com dívida, é muito provável que isso aconteça. Claro que em muitos casos as pessoas perdem o emprego e também têm dívida, mas aí já é uma questão de você ter também o controle financeiro. Lembra que eu falei que isso aqui é um dos fatores, o fator mais importante, claro, é você gastar menos do que você ganha, independente de qual quadrante você esteja aqui. É muito comum os filhos de um grande empresário herdarem uma empresa e aí não saber gerir, como o pai, não se preocupar tanto, deixar outras pessoas gerirem e inclusive prejudicar a empresa e gastar de forma descontrolada e voltarem a uma escala de menor riqueza. Então, o fator mais importante é você gastar menos do que você ganha. Mas depois disso, você vai se preocupar com o quanto você está ganhando. Então, considerando que você gasta menos do que você ganha, esse negócio aqui ele é mais arriscado. Portanto, o retorno tende a ser maior, né? Claro, se o negócio der certo. Ele é mais arriscado também porque as chances dele dar errado são maiores. Uma vez que você conseguir emprego, você tem mais garantias trabalhistas, entre outras coisas. Então tá, o empregado ele tem o menor risco, o menor retorno, você cresce aqui na escala indo para o autônomo, indo para o investidor, você tem um investidor de renda fixa, compra títulos públicos do governo, entre outras coisas, e da renda variável, que compra ações de empresa, majoritariamente, pode ser fundos imobiliários, entre outras modalidades. E o negócio próprio é o dono de empresa. E mais um dado que mostra que sim, o negócio próprio é um negócio extremamente arriscado, porque quando a gente pensa em dono de empresa, a gente pensa numa pessoa bem-sucedida e tudo mais, mas a gente esquece que a maioria dos donos de empresas são microempresários, pequenos empreendedores. Então, quando não se leva em conta esse risco, as consequências podem ser catastróficas. Em 3 anos, 341,6 mil empresas foram fechadas no Brasil, aponta o IBGE. Isso nós estamos falando de 2018, não estamos falando nem do ano de crise. Não, no período da crise aqui, melhor dizendo. A notícia é de 2018, mas o período foi de 2013 a 2016, é o período da crise. Então, 80% dessas empresas eram voltadas ao comércio. Então, muita empresa falha no Brasil. Portanto, que isso mostra que você montar um negócio próprio é algo arriscado. Você pode terminar, inclusive, com uma dívida, com a questão de funcionários, fornecedores, entre outras coisas. Mas existe algo que pode diminuir o risco sem afetar o retorno. Nem tudo é baseado apenas nessas duas variáveis. Você tem como diminuir o risco sem afetar o retorno. Vou dar o exemplo aqui de você atravessar a rua. Existe sempre um risco de vir um carro lhe bater e você sofrer um acidente. O que faz você atravessar bem uma rua é o seu conhecimento da lei de trânsito. O conhecimento básico de você saber que você deve atravessar a rua quando o semáforo para os automóveis estiverem vermelho, o semáforo estiver vermelho e para o pedestre estiver verde, esse conhecimento faz com que você tenha mais segurança ao atravessar a rua. É um conhecimento básico, mas se a pessoa não tiver, uma criança recém-nascida, for atravessar uma rua, as chances dela ser atropelada são maiores. E o que faz o conhecimento, essa ideia básica aqui de atravessar a rua, quando a gente se aplica à questão financeira, é ele inclinar essa reta aqui. Ou seja, à medida que ela inclina, você tem que, para cada unidade de retorno, você tem um aumento do risco menor.
para cada aumento de retorno dessas categorias. Então, o retorno aumenta, aumentando num ritmo menor de risco. Olha, a diferença dessa imagem para essa, é isso que acontece. O conhecimento é o que vai inclinar cada vez mais essa reta e dando maior segurança para que você invista em ações ou no negócio próprio. Essa é a ideia. E a ideia principal, se você quer montar um negócio próprio, aí eu vou dar um conselho. Se o conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. Mas por que tantas empresas elas falham no Brasil? Muitas vezes as pessoas, sem passar por essas etapas aqui, já querem montar um negócio próprio. E vão montar um negócio próprio para sobreviver. Quando você monta um negócio próprio pensando em sobreviver, as chances desse negócio próprio dar errado são muitas. Você tem que não, ao montar um negócio, você tem que não pensar em você, sim pensar na sociedade. O negócio próspero é aquele que vai proporcionar valor para a sociedade. O crescimento patrimonial que você vai obter é consequência do valor que você vai proporcionar para a sociedade. Então, para você que quer montar um negócio próprio e é iniciante, eu aconselho a começar primeiro como empregado. Vou ministro aula no curso de engenharia ambiental, então vou pegar o exemplo do engenheiro ambiental que pensa em montar uma empresa. Ele tendo pouco conhecimento de como funciona o mercado, recém-formado, só tendo conhecimento acadêmico, o ideal é que ele busque uma empresa para trabalhar durante um tempo como empregado. Aí depois que ele já adquire o conhecimento nessa empresa, ele vai migrando aos poucos. Olha, o conhecimento vai dando mais segurança para que ele atue como autônomo, pode atuar como investidor, talvez, de empresas, aqui avalia empresas da área de meio ambiente, ou é importante também entender um pouco da renda fixa. Então, vai atuar aqui como investidor, para entender melhor as empresas, como funcionam as grandes empresas. Depois que ele já obter todo esse conhecimento aqui, aí sim eu aconselho a abrir um negócio próprio. Depois de alguns anos percorrendo aqui esses níveis, né, de retorno e risco. Quando ele já tiver mais conhecimento e mais confiança para abrir um negócio próprio, as chances desse negócio dar certo são bem maiores do que ele ir de qualquer jeito, sem ter conhecimento, sem passar por essas outras etapas. Todo empreendedor deve ser antes um investidor. Partindo dessa lógica que eu falei, então necessariamente o ideal para você chegar aqui no negócio próprio é você passar por aqui. Um típico exemplo é, se você abrir um negócio próprio e alguém quiser comprar, quanto é que vai valer seu negócio próprio? É uma pergunta que é difícil de responder, não é tão fácil, porque também envolve questões emocionais. Mas quando você já busca conhecimento aqui como investidor, você já vai estar familiarizado a atribuir um valor às empresas, um preço justo à empresa. A gente vai falar disso mais tarde. Então, é só um exemplo, mas existem vários exemplos que coadunam com isso que eu falei. Antes de você ser um empreendedor, você deve ser um investidor. Outro exemplo, se você faz a análise do seu plano de negócio e ela mostra que a empresa vai ter um retorno de 10% ao ano, mas você pode fazer um investimento livre de risco de 20% ao ano, é melhor você nem empreender, é melhor você não correr o risco do empreendimento e ficar no investimento mais seguro. Isso aqui são as categorias de investimento. Você tem a renda fixa, que é essa categoria mais segura, e a renda variável. E aqui o empreendimento. Então, alguns exemplos de renda fixa. Poupança, CDB, LCI, os títulos públicos são os mais conhecidos. A garantia de rentabilidade é alta ou muito alta, só se o governo der um calote, pode acontecer, mas se você pensar no governo norte-americano, a garantia de rentabilidade, quando você compra o título público americano, é bem grande. O governo americano nunca deu um calote. Flutuações é baixo, inexistente, ou seja, vai estar sempre lá o preço. Você pode ter um preço fixo ou indexado à inflação, você vai lucrar um percentual em cima da inflação.
Ou seja, não vai ter, se você pensar no mercado acionário, tem um sobe e desce dos preços das ações. Isso praticamente não existe na renda fixa. O risco, ele é muito baixo, como já falei, já que tem uma garantia de rentabilidade ou baixo. O retorno de longo prazo, ele tende a ser menor, tende a ser pequeno, para compensar o risco. Se o risco é pequeno, o retorno tende a ser pequeno também. Quando você entra na renda variável, aí você tem os fundos multimercados, fundos imobiliários, as ações, que são os mais conhecidos, as mais conhecidas. Você tem uma garantia de rentabilidade baixa, média, não é certo que você comprar uma ação, ela vai te proporcionar um ganho no futuro, ela pode cair e talvez nunca se recuperar se a empresa for mal gerida. Você precisa ter um conhecimento para avaliar o potencial de crescimento da empresa. A flutuação ela é média alta, uma flutuação alta no preço das ações. O risco também é médio e alto e o retorno de longo prazo ele é médio alto. Ele tende a ser maior do que os investimentos de renda fixa. Isso vários estudos mostram que ao longo prazo você investir em ações, você tem um retorno maior do que a renda fixa. Você tende a ter. Claro que tem a questão do conhecimento, como eu já falei. O empreendimento ele é ainda mais arriscado que essa modalidade. Ele significa abrir uma empresa própria. A garantia de rentabilidade é muito baixa, pois você tem concorrentes, você tem políticas públicas que podem mudar, prejudicar seu empreendimento, crises globais, por exemplo, o novo coronavírus. Imagine um empreendedor, tem até aqui perto de casa, eles tinham acabado de abrir uma padaria, fizeram toda uma propaganda em janeiro, desde dezembro, janeiro. Em fevereiro eles abriram a padaria, em março foi decretada aí a quarentena e o negócio foi por água abaixo. Talvez eles não estivessem nem esperando essa quarentena devido ao novo coronavírus, que estou falando do ano de 2020, para você que está me assistindo em outro momento. Você tem uma garantia de rentabilidade muito baixa por inúmeros fatores quando você abre um empreendimento. A flutuação é muito alta, ou seja, eles tiveram um prejuízo grande, provavelmente, mas poderiam ter também um lucro absurdo se não acontece esse problema e se as pessoas começam a realmente gostar lá da hamburgueria. O risco, portanto, ele é muito alto e o retorno de longo prazo tende a ser alto. As chances de dar errado são grandes, mas se der certo, ele provavelmente vai ter um retorno maior do que a maioria das empresas listadas em bolsa de valores. Então, tem grandes empreendedores do Brasil, como o Flávio Augusto, que montou a Escola Luiza. Você pode pesquisar um pouco aí no Google sobre essa pessoa, esse empreendedor, e ele basicamente não faz nenhum investimento em ações ou títulos públicos. Todo investimento que ele faz, investimento no sentido geral, tá bom? Todo o patrimônio dele está nas empresas dele. Então, também, como ele já conhece muito do mercado onde ele atua, o risco dele ele é diminuído. Tá bom? Para quem tem conhecimento, o risco ele é diminuído. Comportamento dos investidores. Então, como se comportam aí os investidores? Preço vezes valor. Já falamos disso em outra aula, vou deixar no card, mas naquele contexto nós falamos de preço e valor para os clientes, para os consumidores. Mas essas categorias também existem para os investidores. A lógica, inclusive, é muito parecida. O Luiz Bassi Filho, que é um grande investidor, ele fala que ele compra ações de empresa do mesmo jeito que ele compra bananas no final da feira lá em São Paulo. Ele é conhecido por realmente frequentar locais simples como as feiras livres. Então, o preço é o quanto custa em dinheiro a aquisição de uma ação na empresa, na visão do investidor. Preço é isso, ele é objetivo. Você abre lá essa plataforma de negociação e vai estar lá o preço de uma ação, é objetivo. O valor é o quanto realmente vale a ação, é subjetivo. Embora você tenha técnicas chamadas de valuation, preço justo, no fim das contas tem um grande nível de subjetividade de você perceber o valor de uma empresa, tal como no exemplo do vídeo que eu deixei no card, o consumidor também percebe os produtos e serviços de forma diferenciada. Naquela ocasião, eu dei o exemplo do show do Sandy Júnior. Algumas pessoas
veem um grande valor, outras pessoas não. Mesma coisa funciona para as empresas que estão em bolsa. Alguns investidores veem valor, outros não. É de forma subjetiva que funciona também. A hierarquia da importância, no entanto, varia para cada investidor. De forma didática, existem dois tipos aqui. O investidor P, ele olha primeiramente o preço e depois o valor. Tende a adotar a chamada análise técnica e buscar ganhos no curto prazo. É uma máxima que existe no mercado financeiro. Comprar na baixa e vender na alta. Então, vai analisar gráficos, essa é a análise técnica, com base puramente no preço da ação, tá bom? Então, se tiver a análise técnica indicar que o preço está baixo, ele compra e vende no momento que for mais alto. E o investidor V, que eu estou chamando aqui para o investidor que primeiramente olha o valor e depois o preço. Ele tende a adotar a análise fundamentalista e buscar ganhos de longo prazo, é chamado Value Investing. Os grandes investidores, aqueles como Warren Buffett ou Luiz Barsi Filho, que eu falei ainda há pouco, eles adotam esse tipo de análise, a fundamentalista, o investimento de valor. Eles se preocupam primeiro com o valor, mas o preço ele não deixa de ser uma variável importante, tal como nós falamos lá na aula dos consumidores que olham valor e preço. Essas duas variáveis elas sempre vão ter seus pesos, tanto para consumidores como para investidores. O Value Investing e o desenvolvimento sustentável. Então, já falamos de investimento, dos tipos de investidores, aqueles que olham primeiro preço e depois valor, e aqueles que olham primeiro valor e depois preço, que aplicam o Value Invest, são os que aplicam análise fundamentalista e majoritariamente são os que obtêm melhores retornos de longo prazo no mercado acionário. E já falamos em outra aula também do desenvolvimento sustentável, que une aí esses três eixos, social, ecológico e econômico, visa aí buscar esses três eixos, a conciliação, o equilíbrio desses três eixos. Para quem assistiu esse trecho dessa aula aqui e a aula de desenvolvimento sustentável, parece que são coisas distantes, que pouca relação tem entre uma coisa e outra, mas na verdade são coisas que hoje em dia estão cada vez mais relacionadas. E a primeira grande relação que tem entre investidor de valor e sustentabilidade é essa aqui, o foco no longo prazo. Então lembra do desenvolvimento sustentável que eu falei naquela ocasião da primeira aula dessa disciplina? O desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Então, olha só, o foco também está na geração futura, claro, sem abrir mão das necessidades presentes. E o investidor de longo prazo, ele também vai olhar muito mais para o futuro do que para as flutuações dos preços das ações no curto prazo. O investidor de valor tradicionalmente utiliza um passo a passo para decidir em qual empresa vai aportar seu capital. Você tem a análise do ambiente externo, a análise do ambiente interno, a análise das estratégias e a avaliação do preço da ação. Ele vai usar um filtro, um passo a passo para selecionar uma empresa na Bolsa de Valores. Imagina, no mercado acionário brasileiro, acho que tem mais de 400 empresas, então você tem que aplicar filtro para escolher aquela mais adequada. O mercado acionário americano tem muito mais empresas, então você usa essas técnicas para escolher qual empresa investir. Em cada uma dessas etapas, você pode inserir a variável sustentabilidade, e é isso que nós vamos falar aqui. Primeiramente, a análise do ambiente externo e das estratégias. Análise do ambiente externo, melhor dizendo aqui, tá? A estratégia vem depois. Então, consiste em analisar o mercado em que a empresa atua com base em tendências econômicas e socioculturais de longo prazo. O ambiente externo é aquilo que está fora da empresa, então a sociedade, a economia, o mercado em que a empresa atua, de forma geral.
Exemplo, uma empresa de saúde está posicionada no mercado promissor em virtude da tendência de envelhecimento populacional. Então, tem uma tendência aí de envelhecimento da população no Brasil e no mundo também, e uma empresa de saúde ela vai se beneficiar dessa tendência. Afinal, se tem pessoas mais velhas, vai necessitar cada vez mais de serviços de saúde. E a sustentabilidade ela é uma tendência de mercado. Já falamos disso também em outra aula. E da sociedade como um todo, não só das empresas, mas a sociedade ela está cada vez mais pensando nessa questão aí da sustentabilidade. Logo, as empresas verdes, aquelas que estão posicionadas nos segmentos verdes de mercado, elas, essa posição dela nesses segmentos, ela é mais promissora. Os segmentos são mais promissores. Então, ela tem uma vantagem de estar posicionada no segmento promissor, já que isso é uma tendência de mercado, tal como existe a tendência de envelhecimento populacional. Então, a análise do ambiente externo ela é favorável para a empresa verde. A análise do ambiente interno consiste em analisar questões internas da empresa, tais como market share, fidelização dos clientes, já falamos disso também, olha, a força da marca, a governança corporativa, aqui faltou um R. Não, o R fica ali, né? Estou até meio confuso. Vamos voltar aqui. Faz parte, agora sim. Agora sim. A capacitação dos principais gestores, no caso do CEO também, o quanto as pessoas que trabalham lá são boas, são tecnicamente boas, o histórico de indicadores contábeis, como o lucro líquido, o retorno sobre o capital investido, o grau de endividamento. Então, isso é importante quando você vai avaliar uma empresa, se ela tem um bom ROI, que tem outros indicadores também. E aqui vai entrar também a questão ambiental, olha, a responsabilidade socioambiental da empresa, que já é uma questão interna dela. Então, quanto que a empresa está se preocupada com o meio ambiente? Claro, a questão ambiental é uma tendência da sociedade, do mercado, uma empresa que tem uma responsabilidade socioambiental é um fator positivo do ambiente interno dela. A análise das estratégias. Então, a análise dos planos e ações que a empresa está fazendo ou pretende fazer diante das ameaças. As ameaças, pela matriz SWOT, elas vão estar no ambiente externo. Então, o ambiente externo são as tendências sociais, econômicas, e a empresa ela vai reagir a essas tendências através de estratégias. É daí que vem o planejamento estratégico da empresa. Então, não basta a empresa estar no mercado promissor. Se ela não se adaptar aos novos cenários, certamente fracassará. As empresas que estão em mercados em declínio não necessariamente vão falir, pois elas podem se readaptar. Empresas descartadas na etapa da análise do ambiente externo podem ser reconsideradas após a análise da estratégia. Então, vou dar um exemplo aqui do mercado promissor. Nos anos 2000, tá bom? Final dos anos 90, anos 2000, todo mundo falava que as grandes empresas do futuro seriam as empresas de tecnologia, de internet, as chamadas .com. Quando chegou o início dos anos 2000, teve a bolha das .com. Ou seja, o que aconteceu? Todo mundo começou a enxergar esse mercado da internet como promissor e se criaram várias empresas. A concorrência fez com que muitas empresas falissem. Então, não basta ela estar no mercado promissor, ela também tem que ser boa nesse mercado onde ela atua. A mesma coisa você pode pensar de uma empresa que está no mercado em declínio. Um exemplo clássico que é dado no livro A Estratégia do Oceano Azul é do Cirque du Soleil. O circo era, na década de 80, um mercado em declínio por conta dos novos games. O circo utilizava animais e você tinha também um crescimento do ambientalismo, da sociedade protetora dos animais. As crianças que frequentavam os circos estavam se interessando mais por videogame. E todo mundo falava que era um mercado em declínio. Aí o Cirque du Soleil, no Canadá, ele revolucionou o conceito de circo. E aí ele conseguiu ganhos extraordinários a partir de uma nova entrega de valor para
para os clientes, né? Eles excluíram os animais, eles focaram no público mais adulto, jovens adultos que já têm uma renda, não seria mais ciclo, não era mais tratamento exclusivamente para crianças, e então eles mudaram as estratégias. O Circo du Soleil mudou a estratégia diante desse cenário aí de declínio do seu mercado tradicional. Então, uma empresa que esteja no mercado de declínio, ela sabe que o mercado está em declínio. Então, ela ou provavelmente deveria saber. Então, ela não vai ficar parada esperando falir. Ela vai ter atitudes para mudar de mercado ou criar um novo mercado. Enfim, então, por isso que você vai olhar para as estratégias que a empresa está adotando, depois que você fez essas duas primeiras análises aqui, e você pode reconsiderar uma empresa que você tinha excluído. Está no mercado de declínio, mas a empresa está se readaptando, por exemplo. Por último, a avaliação do preço. Antes disso, vamos falar aqui, olha, no caso da empresa verde, será que só porque ela está no mercado, no segmento de mercado ambiental, é uma boa empresa? Pode ter empresas melhores nesse segmento também. Ou uma empresa que não tem preocupação com a questão ambiental, mas ela já começa a dar os primeiros passos, e é uma empresa que ela é boa no mercado onde ela atua, mas esse mercado pode ser ameaçado pela própria questão ambiental. Essa empresa começa a dar os primeiros passos. Essa empresa, sim, pode se tornar uma boa empresa, inclusive para a questão da sustentabilidade. Então, você tem que analisar o que a empresa vem fazendo diante dos cenários. Qual é o plano da empresa, né? O que a empresa pretende fazer, melhor dizer, quais as estratégias para o futuro. Agora sim, a quarta etapa, o preço da ação. Então, estima o valor da ação, de uma ação a partir de um preço justo, chamado valuation, técnica de valuation. É a técnica para você determinar o preço justo de uma ação. Existem vários métodos, mas no geral se baseia na projeção do fluxo de caixa, fluxo líquido de caixa, dos proventos da empresa, valor patrimonial, enfim. A gente não vai falar aqui desses métodos, mas a premissa é que os bons resultados do passado vão se repetir no futuro. E essa premissa ela é questionável. Ela se baseia nos indicadores contábeis, mas essa premissa ela é questionável, porque pode ser que a empresa tenha bons indicadores no passado e no futuro não seja tão boa. A base, no entanto, está no fato dos resultados serem indicativos da capacidade da empresa em se antecipar às ameaças, que sempre existirão, sempre existiram. Ou seja, esses bons indicadores do passado, eles indicam que, mesmo durante crises financeiras ou situações difíceis, a empresa conseguiu se recuperar. Ou seja, ela tem um time de gestores, de pessoas bom, que vai conseguir se adaptar bem a qualquer situação. Então, é isso que os indicadores, em última instância, mostram. Não é bem aquele valor numérico que é questionável, inclusive do ponto de vista estatístico, mas é mais um valor aí, de pessoal, de gerenciamento, de capacidade da empresa. Então, vou dar um exemplo aqui de uma ação que pode ter bons posicionamento, práticas, indicadores internos e estratégias, ou seja, análise do ambiente interno, externo e das estratégias indicam que a empresa é excelente, mas ela pode estar num preço elevado. Então, desde criança, o Warren Buffett nasceu em 1930, ele comprou sua primeira ação com 11 anos, então desde pequeno ele já conhecia o mercado acionário. Ele sabia que a Coca-Cola tinha bons fundamentos. Então ele sempre tomou Coca-Cola desde pequeno, mas somente em 1989 comprou ações da empresa. Então, olha, de 1930 a 1989 são 59 anos. Mesmo sabendo que a empresa era boa, que tudo isso aqui era bom, ele não comprou ações da empresa. Porque sempre que ele avaliava o preço da empresa, ela estava cara. E aí, como chegou no ano de 89, ele comprou 1 bilhão de ações da Coca-Cola a $2,62. Em 10 anos, o preço das ações tinha se multiplicado em 16 vezes. Então, é considerado um dos maiores investimentos, dos investimentos mais bem-sucedidos da
da história do Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo. Então, está entre os maiores investimentos já feitos no mundo. Então, está aqui o gráfico em dólar da Coca-Cola, tá bom? E você tem aqui, olha, ele comprou exatamente aqui e em 10 anos a ação valorizou bastante. Ele comprou 1 bilhão e em 10 anos valia já 16 bilhões. Porque a empresa estava melhorando seus resultados durante todo esse período aqui, mas ela praticamente não subiu. Então, quando chegou aqui, ele avaliou que ela estava com um preço bem abaixo do que ela realmente deveria valer, da estimativa de preço justo que ela tinha. Então, ele resolveu aqui comprar as ações e ele teve um bom resultado aqui com essa subida. Se em 1999 uma pessoa comprasse ações da Coca-Cola, pensando em ter o mesmo desempenho que o Buffett, teria ao final de 2009 um prejuízo de 50%, mais ou menos isso. Então aqui a pessoa viu que o Buffett fez isso. Aqui em 99 ela disse, já que o Buffett teve esse retorno extraordinário, eu vou investir nessa empresa independente do preço. Lembra que o Buffett comprou aqui, depois ele praticamente não comprou mais. E a pessoa resolveu comprar aqui pensando que ele ia ter o mesmo retorno. O que aconteceu depois? A ação caiu. A pessoa não olhou para ver se o preço aqui estava um preço justo em relação aos resultados da empresa, ao que realmente ela valia. Claro, o Buffett ele faz isso com maestria, mas para o indivíduo que não olha preço, e existe essa filosofia de mercado, tem sua importância, mas esse assunto para outro vídeo. Mas para quem não olha preço, isso aqui foi um tiro no pé. Então, ao final das contas, a ideia geral é que você pode ter uma empresa com o que a gente chama de bons fundamentos, ou seja, desde o princípio, análise boa do ambiente externo, um ambiente externo promissor, um ambiente interno também promissor, com indicadores contábeis bons aqui, uma boa gestão de pessoas, até responsabilidade socioambiental. Você pode ter as estratégias muito bem definidas, mas elas estarem caro na bolsa de valores. Afinal, você, quanto investidor, vai acabar perdendo dinheiro se não olhar para o preço. Isso que diz a análise fundamentalista clássica. Então, vamos dar um exemplo na área ambiental. Da mesma forma, uma empresa sustentável pode ter bons fundamentos, mas está cara. Ou uma empresa com bons resultados econômicos pode estar barata, mas não ser sustentável em sua operação principal. Vamos pensar com a cabeça do investidor sustentável. Então, é uma pessoa que busca um bom retorno de mercado, mas também busca empresas que colaborem com o meio ambiente. Você tem uma empresa que já é reconhecida por colaborar com a questão ambiental, que é a Natura, tem várias certificações, e aí o investidor faz lá, usa um método para valuation, para determinar o preço justo da Natura. Ele chega a esse resultado, que a ação da Natura deve custar R$40, uma ação da Natura. E a cotação dela na Bolsa de Valores está a R$65, ou seja, a cotação está muito cara para o preço. E aí o investidor não vai comprar as ações da Natura só porque é uma empresa sustentável. Só por esse fator não vai ser suficiente para ele comprar. Tal como nós falamos também na aula de produtos sustentáveis, que ninguém vai comprar um produto só porque ele é um produto verde. Ele vai buscar o atributo principal e o atributo verde vai ser um diferencial. Então, o atributo verde vai ser um diferencial dessa empresa que é a Natura. Mas só isso não vai ser suficiente para um investidor que usa o Valor Invest, claro, para quem conhece esses métodos, comprar ações da empresa. Da mesma forma, você pode ter uma outra empresa, como a Petrobras, que tem aí bons resultados econômicos e você faz um valuation, você encontra o preço justo de R$30 e a cotação está 17, ou seja, ela está sobreprecificada, ela está muito barata na bolsa de valores. Mas você é um empreendedor sustentável, e aqui eu não vou criticar a Petrobras, não vou entrar no mérito das ações que ela tem feito, mas eu vou só pegar uma ideia básica que é uma empresa de petróleo. E você, quanto pessoa sustentável, considera que o petróleo é energia que não se deve mais utilizar, é um recurso energético que não se deve mais utilizar, os combustíveis fósseis por conta das questões climáticas, e você não vai investir numa empresa
que majoritariamente tem como sua operação principal os recursos petrolíferos, né? Recursos energéticos petrolíferos, os combustíveis fósseis. Falo de operação principal porque a Petrobras ela tem outros empreendimentos de biomassa, entre outras coisas, mas a operação principal da empresa, claro, são os combustíveis fósseis. Então você, mesmo que todas essas outras etapas aqui digam que a Petrobras é uma boa empresa para você comprar, no final das contas, quando você olha para a empresa que não é aquela empresa mais correta do ponto de vista ambiental, você resolve não comprar porque a questão ambiental também ela é importante. Então, para finalizar é isso, você vai incluir a variável ambiental como uma variável, um atributo, mas não vai ser o único, mas vai ser um atributo importante sim para o investidor sustentável. Então essas são as principais referências utilizadas nessa aula. Você tem o livro Gestão Ambiental Empresarial, do José Barbieri, e o livro Administração Verde, do Ricardo Alves. Então, pessoal, encerra aqui a nossa disciplina de Gestão Ambiental Empresarial. É o fim. Eu queria agradecer a todos que acompanharam a disciplina, ou que estão acompanhando, mesmo depois, muito tempo depois aí de eu postar esses vídeos. Foi a minha primeira vez que eu resolvi mesmo postar uma disciplina inteira no canal. Os vídeos ficaram grandes, voltado para o público-alvo dos alunos que ministram, que estão fazendo, melhor dizendo, perdão, a disciplina das quais eu ministro, entre elas a gestão ambiental empresarial. Mas outras pessoas também podem visualizar. Eu vou disponibilizar os trechos dessas aulas no canal em um momento posterior para ficar de forma mais simplificada do que uma aula grande. Então, uma experiência inicial que eu pretendo aprimorar no futuro e já me ajudou a aprimorar muitas coisas. Então, espero aí que você que acompanhou se inscreva no canal. Conforme eu for aprimorando, eu vou colocar mais aulas de outros temas, deixe sugestão também de temas dentro da administração, principalmente, que é a área que eu me formei e atuo profissionalmente. Sou professor de administração, embora eu também seja geólogo, por isso eu comecei com a questão da gestão ambiental, que é a questão que é a área da administração, digamos assim, não pode ser considerada uma área da administração, mas é a área que ela interliga as minhas duas formações principais. Então, até a próxima, fico disponível aí para qualquer coisa.